como os desenhos são capazes de revelar sinais de violência que nem mesmo as palavras são capazes de descrever. Fique comigo nos próximos minutos que eu vou te mostrar como tudo isso acontece. Olá, sejam bem-vindos ao Ascendendo Saber. O meu nome é David Oliveira e esse é um canal para você que está buscando conteúdo de extremo valor sobre psicologia, saúde mental e educação. Os desenhos são uma espécie de janela para a mente infanto-juvenil. Eles são capazes de revelar emoções e experiências que essas crianças e adolescentes possam não estar vivendo. Dentro de todas essas experiências e emoções que essas crianças podem não estar vivendo, infelizmente existem as experiências traumáticas. Nesse vídeo eu buscarei te mostrar como identificar sinais, indícios, indicadores que podem sugerir que uma criança esteja passando ou vivenciando ou mesmo já tenha vivenciado uma experiência traumática. Como iremos identificar essas evidências? Através dos desenhos realizados por essas crianças e adolescentes. É extremamente importante, antes de começarmos a procurar nos desenhos indícios e indicadores de violência sexual, eu esclareci alguns pontos para vocês. O primeiro ponto é o seguinte: os desenhos, eles não são capazes de constatar uma situação de violência sexual ou qualquer outra situação de violência. Os desenhos, eles apenas nos fornecem indícios, indicadores, sinais de uma possível situação de violência. Cabe à pessoa que está em posse desses indícios, sinais, indicadores, realizar uma avaliação complementar com toda a delicadeza, com toda a sutileza, com todo o profissionalismo necessário para dessa forma conseguir constatar essa situação. Os desenhos, nesse caso, eles vêm como uma ferramenta que vai nos ajudar nesse primeiro passo a pegar essas pistas. E isso já é algo muito grande, é algo muito relevante, porque uma vez que estamos com esses recursos, uma vez que estamos com essa pista, podemos executar uma série de iniciativas, como, por exemplo, buscar o suporte necessário que essas crianças precisam, seja para providenciar um suporte à saúde física dessa criança, à saúde mental dessa criança, bem como também buscar as providências legais cabíveis nesse tipo de contexto. Outro ponto que é extremamente importante a gente levar em considerações nesse tipo de situação que envolve violência doméstica é a conduta do adulto ao lidar com esse tipo de demanda. Este assunto é um assunto extremamente delicado e que pode causar uma situação de exposição muito grande ao público infanto-juvenil. Para que isso não aconteça, você pai, você mãe, você psicólogo, professor, qualquer pessoa que esteja lidando com esse tipo de demanda precisa agir com uma sensibilidade e respeito muito grande a esse indivíduo para que essa situação não se transforme em algo ainda mais traumatizante. E se você não se sente apto para lidar com esse tipo de demanda, não hesite em procurar ajuda. Afinal, esse é um assunto extremamente delicado que precisa ser lidado com o máximo de assertividade, evitando o mínimo de erro para não gerarmos mais experiências traumáticas para esses indivíduos. Agora que já esclarecemos esses pontos, podemos começar a falar sobre a utilização dos desenhos na investigação de violência sexual. Por que utilizar os desenhos? Os desenhos são naturalmente realizados por crianças desde muito cedo, desde a época da escola, nas atividades recreativas no ambiente familiar. A criança está sempre em contato com desenhos. O desenho é uma forma dela explorar o mundo, dela conhecer o simbolismo por trás do mundo. É através do desenho que ela vai desenvolver a escrita, é através do desenho que ela refina a fala, porque é ali que você vai começar a associar o símbolo de um objeto desenhado com o que ela está falando. Enfim, a criança ela tem acesso ao desenho de uma forma muito prematura, muito nova, muito embrionária, vamos dizer assim. E isso faz com que a criança desenvolva uma intimidade com esse tipo de atividade. Faz com que a criança crie um hábito em realizar esse tipo de atividade. Todas as crianças têm esse tipo de habilidade de uma forma ou de outra, porque mesmo que seja uma criança que hoje não gosta de realizar desenhos, em algum momento da sua infância, a prática de desenhar foi utilizada por uma finalidade de aprendizagem, e isso foi assimilado pelo aparelho mental dessas crianças. Então o desenho é algo natural, o desenho é algo instintivo, é algo primitivo que o sujeito faz, e ele faz com muita leveza, com muita tranquilidade. Para além dessa característica natural do desenho, precisamos entender a característica subjetiva dos desenhos. Quando uma criança desenha,
ela detém em sua mão uma superfície, uma folha, algo que ela pode externalizar ao mundo interno dela. Ou seja, ela comunica com aquela folha algo extremamente pessoalíssimo, algo extremamente íntimo. E ao longo dos anos, a criança tende a ir reproduzindo essa prática. Ou seja, o ato de desenhar é uma espécie de confessionário mental que a criança utiliza, onde ela externaliza tudo aquilo que está na mente dela. E grande parte disso que está na mente da criança, às vezes ela nem conseguiria descrever através das palavras, mas através dos desenhos, dessa prática que ela sempre teve, isso fica natural, isso fica leve, isso fica sutil. Não sei se você percebeu, mas o desenho ele é uma prática íntima do indivíduo. Ele é uma forma de externalizar o eu. Por isso que artistas famosos se envolvem tanto com suas obras de artes, porque aquilo fala sobre o sujeito, aquilo toca o sujeito, aquilo é o sujeito de alguma forma. Compreender esse fenômeno é extremamente importante para entendermos o porquê utilizamos o desenho para investigar indícios de violência sexual. Por quê? Se o desenho tem toda essa intimidade para com a criança, isso significa dizer que da mesma forma que a criança conversa com ela mesma num plano mental, conversa com ela mesma em seus pensamentos, ela faz isso com o papel, ela faz isso com os seus desenhos. A diferença é que esses desenhos estão disponíveis para todas as pessoas que querem zelar para o bem-estar dessa criança. E é justamente nesse ponto que a interpretação e análise de desenhos passa a ser útil na investigação de violência sexual. Porque uma vez que a gente detém aquele desenho feito por uma criança ou por um adolescente ou mesmo por um adulto, eu consigo identificar indícios, sinais, evidências de uma violência sexual que talvez aquele indivíduo jamais conseguiria externalizar verbalmente. Por que ele não externaliza verbalmente? Porque a fala ela é falha. A fala ela é repleta de limitações, como a vergonha, o medo da repressão, ou seja, o medo de falar algo e ser questionado, ser repreendido, ser punido. Todos esses fenômenos são mecanismos coercitivos da fala, o que não existe no desenho. Por quê? Porque o desenho é uma atividade íntima, cuja única pessoa que é capaz de decifrá-lo, pelo menos ela acredita que seja a única, são as crianças. E assim ela faz isso com mais naturalidade, sem vergonha, sem medo, sem nenhum tipo de mecanismo coercitivo que a limite. Por isso, quando analisamos um desenho de uma criança que foi vítima de algum tipo de violência sexual, nesse desenho a gente consegue identificar esses indícios. O que se perguntássemos para essa criança ou adolescente, provavelmente ela não nos diria. No desenho existem informações que dificilmente iríamos extrair através da fala e do diálogo com uma criança. Se você está gostando do conteúdo que preparamos para você até aqui, nos deixe um comentário. Se você tiver ficado com alguma dúvida, também coloque a dúvida nos comentários. Será um prazer conversar com você. Também não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Isso nos motiva muito e também sinaliza para a plataforma que o nosso conteúdo é relevante. A interpretação e análise de desenhos com a finalidade de obter indícios, indicadores, evidências de uma possível situação de violência sexual deve passar por 4 linhas investigativas básicas. Que linhas que são essas? Primeiro, o contexto no qual essa criança ou adolescente está inserido. Segundo, o tema que foi representado nesses desenhos. Terceiro, o desenho e seus detalhes. E quarto, o diálogo, as informações que esses adultos, essas pessoas que estão realizando essa investigação, detêm sobre essa projeção artística. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas 4 linhas investigativas. O primeiro é o contexto. O que é o contexto? O contexto é quando a gente leva em consideração, antes de analisar o desenho de uma criança, o local onde ela mora, a idade dessa criança, a escola que ela frequenta, o nível socioeconômico dessa família, a educação que essa criança teve, os hábitos religiosos, enfim, eu levo em consideração o contexto ao qual esse indivíduo foi formado. Por que é importante levarmos todas essas informações em consideração antes de partirmos para a análise e interpretação de desenhos? Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a idade. A idade da criança vai impactar diretamente sobre a forma como a criança pensa, imagina e até mesmo fantasia sobre a experiência sexual. Ou seja, dependendo da criança, aquilo que a gente estava interpretando de uma forma literal pode ser uma experiência fantasiosa e inerente ao estágio de desenvolvimento que ela se encontra. Ou seja, eu só vou conseguir extrair uma informação segura
se eu compreender em qual estágio de desenvolvimento psicossocial que aquela criança se encontra. O contexto familiar também é algo que precisa ser destacado. A família vai impactar diretamente a forma como a experiência psicossexual será elaborada por uma criança ou adolescente. Se essa criança ou adolescente ela for formada, ela se desenvolver em um ambiente familiar onde existe uma exposição muito grande à sexualidade, e quando eu falo exposição muito grande à sexualidade, não necessariamente tem que ser uma situação de violência, mas enfim, uma família onde existe uma liberdade maior em relação a essas questões de intimidade, isso pode fazer com que haja um amadurecimento precário dessa sexualidade infanto-juvenil. O contrário também pode acontecer. Famílias onde um adolescente é blindado sobre uma educação afetiva pode fazer com que este manifeste um atraso em seu desenvolvimento psicossexual. Tanto o atraso quanto o desenvolvimento precoce da educação afetiva influenciará diretamente esses desejos. Um outro ponto que precisa ser levado em consideração em relação ao contexto familiar é que, infelizmente, grande parte das experiências de violência sexual infanto-juvenil acontece dentro do ambiente familiar pelos próprios membros da família dessa criança ou desse adolescente. Então, obviamente, observar com atenção a experiência psíquica que essa criança tem em relação aos seus familiares é algo necessário para a gente compreender os seus desenhos. A segunda linha investigativa é os temas projetados nos desenhos. O que seria isso? Quando uma pessoa vai realizar um desenho, existe um tema central, ou seja, eu vou desenhar uma paisagem, eu vou desenhar a minha casa, eu vou desenhar a minha escola, eu vou desenhar o meu trabalho, enfim, existe um assunto naquela projeção e esse assunto ele é extremamente importante. Por que esse assunto é extremamente importante? Nosso aparelho mental ele busca sempre aliviar a tensão, ou seja, fazer com que a gente sofra o menos possível diante de uma experiência traumática. Para conseguir fazer isso, ele reprime a experiência traumática. Ele tenta colocar essa experiência traumática em um local bem profundo da nossa mente, para que a gente não tenha acesso. Porém, as experiências traumáticas elas são revestidas de uma energia muito pulsional, que está o tempo todo tentando acender, tentando escapar para a nossa consciência. E como o desenho é uma projeção muito livre, que a pessoa faz sem muito controle, normalmente é no desenho que esse conteúdo ele escapa, fazendo com que o contexto contido naquele desenho se repita com bastante frequência. Ou seja, se uma criança passou por uma experiência de violência no contexto escolar, é possível que, nas últimas semanas, ao analisarmos os desenhos dessas crianças, a gente veja sempre esse mesmo contexto sendo repetido, sempre esse mesmo cenário sendo reproduzido. E por que a criança insiste em reproduzir esse cenário? Que é a forma como o aparelho mental dela conseguiu falar sobre aquilo, sem precisar usar a linguagem. Como já foi explicado nesse vídeo anteriormente, o desenho ele dota a criança de uma capacidade de comunicação que ela não conseguiria ter através da fala, porque o conteúdo que ela iria falar seria muito angustiante, ele ia gerar muito sofrimento, gerar vergonha, gerar tensão. Porém, no desenho esses fenômenos não acontecem, ou acontecem numa frequência muito menor. Isso significa dizer o seguinte, que se a criança ela tiver, por exemplo, sofrido algum tipo de violência onde parte de seu corpo foi tocada de forma indevida, ela não vai conseguir descrever isso de forma verbal ou terá muita dificuldade em descrever isso de forma verbal. Porém, conseguimos identificar isso no desenho. De que forma? Nos detalhes. Normalmente, essa parte do corpo que representa essa violência sexual, ela é destacada por essas crianças. Ela é destacada pelo tamanho, pelas cores utilizadas, pelo sombreamento, enfim. Quando observamos essa figura, é notório que a criança ela quer que a gente atente para aquela parte, para aquele detalhe, para aquele objeto que ela sinaliza na cena. Então, esse detalhe que chama muita atenção, esse detalhe que sobressai na figura, é um elemento extremamente importante. Não significa que todo detalhe terá uma conotação de violência infantil ou juvenil. São os detalhes que sobressaem, uma característica muito marcante que lhe chama a atenção. E normalmente essa característica, esse detalhe, está associado a alguma parte, alguma área sexual do corpo infantil ou juvenil. A quarta e última linha de investigação é o diálogo, é a conversa com a criança ou adolescente. Eu sei que a todo momento eu falei para vocês que o diálogo, a conversa é algo tensional, é algo que gera vergonha, é algo que gera desconforto para com essa criança.
mas esse diálogo ele pode ser feito de uma forma a atenuar esse impacto. Por que da importância de insistir nesse diálogo, mesmo que a gente consiga apenas atenuar esse impacto, que essa experiência não vai deixar de ser desconfortável para esse indivíduo? Porque é esse diálogo que vai validar, é esse diálogo que vai corroborar o que já foi identificado nas linhas investigativas anteriores. Eu preciso dialogar com esse indivíduo para extrair mais dados, mais certificações, mais validações, para que eu não faça inferências equivocadas. É óbvio que nem todas as crianças e adolescentes vão ser capazes de comunicar. Para essas que não são capazes de comunicar, você pode buscar um diálogo indireto, observando essa criança falar sobre assuntos correlacionados à violência, observando essa criança mensurar brinquedos, enfim, existem outras técnicas, mas é importante que outro meio de comunicação além do desenho seja utilizado como ferramenta de investigação, para que a gente não incorra no equívoco, no erro de inferir uma violência unicamente a partir dos desenhos. Gostou do conteúdo que preparamos para vocês até aqui? Quer aprender mais sobre esse assunto? Ou ficou com alguma dúvida? Não se preocupe, eu tenho a solução para você. Aqui na descrição tem um link do nosso livro chamado Desenhos, a linguagem oculta da infância e adolescência. Neste livro você vai encontrar tudo o que precisa saber sobre como utilizar os desenhos para analisar e interpretar corretamente o desenho de qualquer criança ou adolescente. E se você é como eu, que gosta de ter um material audiovisual para acompanhar as leituras e assim complementar ainda mais os nossos estudos, nós da Ascendendo Saber preparamos uma semana inteira sobre análise e interpretação de desenhos. Essa semana é gratuita e destinada a pessoas como você, que quer refinar o seu conhecimento sobre interpretação de desenhos. Acesse o link abaixo e faça sua inscrição agora na semana da análise e interpretação de desenhos. Existem centenas de elementos contidos nos desenhos que nós podemos interpretar e classificá-los como indícios, indicadores ou evidências de uma possível situação de violência sexual. Eu irei apresentar agora alguns que são mais recorrentes, aqueles que frequentemente identificamos em casos onde foi constatada uma situação de violência sexual. Um elemento que nos chama muita atenção são os órgãos genitais. A reprodução, desenhar órgãos genitais não necessariamente é um indício claro de uma situação de violência sexual. Existem estágios de desenvolvimento psicossexual onde a criança desenvolve um fascínio pelo seu próprio corpo e principalmente pelas áreas de maior erogenização de seu corpo. Contudo, se o desenho for realizado por uma criança que não se encontra nesse estágio, ou seja, ela não deveria estar projetando esse tipo de desenho, isso sim pode ser um indício que a gente tem que observar. Às vezes o óbvio, ou seja, o desenho de um órgão genital pode sim representar uma situação de violência sexual. Um outro elemento importantíssimo que devemos destacar são as emoções. Quando observamos um desenho realizado por uma criança e adolescente, facilmente conseguimos perceber qual o temperamento, qual a emoção que a criança quis externalizar naquele desenho. Ou seja, se é um desenho muito colorido, com sol, com flores, com árvores, com muitos animais, enfim, existe uma transmissão de vida, de alegria. Mas às vezes o que a gente observa é um fenômeno contrário, ou seja, um desenho mais escuro, com tonalidades mais sombrias, com a reprodução de um retrato de árvores secas, de pessoas tristes, pessoas isoladas. Isso ocorre porque pessoas que passaram por uma experiência de violência, seja ela qual for, vão estar em um estado de tristeza mais elevado, vão estar em um estado de rebaixamento de autoestima, de rebaixamento de pulsão de vida, e isso vai se reproduzir nos desenhos. Elementos que representam as relações interpessoais. Quando observamos o desenho, instintivamente começamos a imaginar uma história, começamos a construir uma narrativa, um roteiro por trás daquele desenho. Por quê? Porque o desenho ele tem a ideia de se comunicar com o seu observador. Então, quando uma criança ela desenha, ela está também retratando uma relação, retratando um contexto, retratando uma vivência, uma experiência. Quando a criança desenha ela com outras pessoas, ela está retratando a forma como ela se relaciona com essas pessoas. Então, nesse desenho você consegue apurar e verificar qual o tipo de relacionamento interpessoal que essa criança detém, seja em sua vida, seja no seu plano fantasioso, com aqueles elementos ilustrados. Para isso, basta que você peça para que essa criança identifique cada elemento daquela figura, dê nomes, atribua significado a cada um daqueles elementos, fale para você quem é aquela pessoa, aonde ela está, onde ela se encontrava, onde ela encontrou aquela pessoa, e assim você consiga construir toda essa história
com base no desenho que a criança te apresentou. Um último elemento que a gente não poderia deixar de falar é o excesso ou a falta de detalhes. Como eu havia explicado para vocês anteriormente, através do desenho a criança ela consegue se comunicar de forma mais livre, muito mais livre do que com a fala. Porém, o desenho é também uma forma de comunicação. Dependendo do estágio de desenvolvimento que essa criança se encontra, ou seja, se for uma criança mais velha ou mesmo um adolescente, a criança, ao observar o desenho que ela está fazendo, ela consegue perceber que ela está deixando escapar alguma informação que ela gostaria de manter em segredo. Para evitar fazer isso, o que a criança faz? Às vezes essa criança omite esse detalhe ou ela evidencia esse detalhe como uma espécie de rasura, como um ato falho que ela não conseguiu controlar. Perceba esse exemplo que vai ficar claro isso para você. Imagine uma criança ou adolescente que sofreu uma violência que envolve os seus cabelos. Esses cabelos, eles fazem parte da experiência traumática desse indivíduo. Como esse indivíduo ele tem essa consciência porque é uma criança mais madura ou já é um adolescente, ele não vai desenhar esse cabelo da forma convencional. Por quê? Se ele desenhar esse cabelo, ele vai estar reafirmando o sofrimento que ele vivenciou. Então, o que esse indivíduo faz? Às vezes ele esquece de desenhar esse cabelo. Desenha um autorretrato e nesse autorretrato não tem esse cabelo. Por quê? Se ele fizesse nesse autorretrato o cabelo, ele estaria afirmando o sofrimento, ele estaria revivendo a experiência. Então o aparelho mental impede que isso aconteça e essa criança simplesmente deixa de emitir esse detalhe. Então a falta do detalhe pode sinalizar um indício, uma evidência de uma possível situação de violência. Agora vamos pegar o exemplo contrário de um excesso de detalhe. Às vezes, para uma criança mais jovem, ela não consegue falar sobre a experiência traumática que ela vivenciou. Mas quando ela desenha, você vê que ela gastou muito tempo desenhando este cabelo, dando muito detalhe para esse cabelo, enfatizando esse cabelo. Tem todo um personagem desenhado, mas quando a gente observa essa figura, o cabelo é o que chama mais atenção, pois é a forma como o conteúdo pulsional desse indivíduo está escapando, está conseguindo se projetar na figura. Entende? Então, tanto a omissão quanto o excesso de detalhes é um indicador relevante que a gente deve levar em consideração. Espero que você tenha compreendido sobre os elementos que devemos observar no desenho de uma criança e adolescente. Se ficou alguma dúvida, coloque um comentário, será um prazer esclarecer todas as dúvidas que você tiver. Se você quiser aprofundar ainda mais seus conhecimentos, adquira nosso livro, o link está na descrição. Nesse livro você encontrará tudo o que precisa saber sobre análise e interpretação de desenho. Se você é como eu e quer um material audiovisual para complementar os seus estudos, eu te indico acessar o link abaixo e fazer sua inscrição na nossa Semana da Análise e Interpretação de Desenhos. Essa será uma semana totalmente gratuita e destinada a pessoas como você, que querem refinar o seu conhecimento sobre análise e interpretação de desenhos. Para darmos um olhar mais científico para a discussão que nos propomos aqui nesse vídeo, eu trouxe para vocês um artigo muito interessante que eu consegui encontrar chamado O Desenho Revelando a Violência Sexual, da pesquisadora Patrícia Carla, da Universidade de Passos Fundos. Nesse artigo, a pesquisadora buscou, junto a um grupo de professoras, aplicar diversos desenhos para conseguir extrair informações, indícios e indicadores de possíveis situações de violência sexual. Eu irei aproveitar os resultados disponibilizados na internet por essa pesquisadora para discutirmos um pouco mais o assunto. Para aqueles que desejam ler o artigo, eu deixarei o link na descrição desse vídeo. Neste artigo é apresentada uma coletânea de diversos desenhos, onde a autora discute possíveis significados para cada um desses desenhos. Em um dos desenhos apresentados por essa autora, é possível a gente ver o retrato de um agressor preso em uma gaiola, com a chave localizada à sua direita, toda repleta de espinhos, impedindo a possibilidade de acesso àquela chave. Esse desenho foi feito com cores escuras, mas com significado muito bem delimitado no desenho, mostrando a necessidade afetiva que aquele indivíduo tem para com o seu meio, de manter preso, afastado dela, longe de seu alcance, aquele indivíduo que é o seu agressor. Em relação a esse desenho, a autora apresenta uma outra questão, que é a omissão de partes do corpo da figura desenhada, o que ela entende que foi feito de forma projetiva, mas que não representa uma limitação da capacidade artística da criança em desenhar aqueles membros. Ou seja, a criança não desenhou mãos porque ela não queria desenhar mãos ou porque a ausência das mãos tem um significado simbólico para ela, o que nos permite gerar uma hipótese analítica que a omissão daquele detalhe
representa o desejo da criança de impedir que aquele indivíduo tenha acesso aos recursos que o tornaram agressor, ou seja, provavelmente os membros, seja as mãos, os pés, aquilo que foi omitido está diretamente associado à experiência agressiva vivenciada por aquela criança. Essa omissão de detalhes que estão relacionados à experiência de violência foi percebida em diversos desenhos de acordo com essa pesquisadora. Porém, a presença de detalhes excessivos relacionados a órgãos genitais também foi constatado durante a pesquisa, onde crianças vítimas de violência sexual realizam seus desenhos enfatizando detalhes específicos de seus agressores e do elemento que foi utilizado para realizar a agressão, dando uma ênfase muito grande para os órgãos genitais. Uma outra característica identificada durante a pesquisa são sobre as características de interação social da criança com o seu agressor. Ao observarmos os desenhos, pode-se perceber a existência de olhos bem definidos, olhos persecutórios que acompanham e monitoram de uma forma violenta e enérgica essa criança, que ela sinaliza até com uma tonalidade de cor diferente das convencionais por uns olhos, deixando clara aquela característica de evidenciação de detalhes. Nesse mesmo desenho, a criança escreve ao lado da figura humana as palavras, as frases que esse agressor utilizava para se interagir com esse indivíduo, deixando ainda mais claro a conduta agressiva deste indivíduo para com essa criança. O último desenho que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre essa pesquisa é de um desenho realizado por uma criança de 8 anos, onde ela retrata toda a sua dinâmica familiar. Nesse desenho tem ela, a mãe, os irmãos e o pai. E ela desenha esse pai como se fosse um monstro com garras e presas, deixando muito claro a diferença afetiva que existe entre a relação dessa criança com esse pai com os demais elementos de sua família. Observando o desenho, também é possível perceber como que funciona a dinâmica de violência dentro deste contexto familiar, pois a criança ilustra de forma muito clara que toda a família está assustada, ou seja, provavelmente grande parte dessa experiência de violência é testemunhada por outros elementos da família. Essa pesquisa nos mostra o quão relevante é a utilização do desenho para investigar uma situação de violência sexual infanto-juvenil. Gostou do conteúdo que preparamos para vocês até aqui? Quer aprender mais sobre esse assunto? Ou ficou com alguma dúvida? Não se preocupe, eu tenho a solução para você. Nós da Ascendendo Saber preparamos uma semana inteira sobre análise e interpretação de desenhos. Essa semana é gratuita e destinada a pessoas como você que quer refinar o seu conhecimento sobre interpretação de desenhos. Acesse o link abaixo e faça sua inscrição agora na semana da análise e interpretação de desenhos. Chegamos ao final desse vídeo, espero que eu tenha conseguido te mostrar a importância da análise e interpretação de desenhos para investigar uma situação de violência sexual. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixe seu like, faça sua inscrição, deixe um comentário. Isso nos ajuda muito e nos motiva a continuar produzindo mais conteúdos como esse. Muito obrigado, um forte abraço e fique com Deus.